Então é isso aí. Na última aula, nós trabalhamos um comando de impressão de dados, ou um comando de saída de dados, tá? Comando, então aqui, um comando de saída de dados. Ok. Qual que é o comando de saída de dados que nós vimos? Print. Print, abre e fecha parênteses, é nosso comando de saída de dados. O que significa saída de dados? Quer dizer que o nosso programa vai mostrar alguma saída na telinha direita aqui, que é o nosso shell, o terminal, tá? O console, aqui ele vai mostrar alguma coisa na saída. Ok. Então, nós aprendemos lá a imprimir alguma saída na tela. Por exemplo, aqui eu vou imprimir o nome do meu filho mais velho, Davi. Davi Sampaio, tá? O nome do meu filho mais velho. Ok. Esse é o nome dele, Davi. Beleza. Agora, a gente vai aprender um segundo conceito dentro da programação, que é o conceito de variáveis. E o que são variáveis? Uma variável é tudo aquilo que é armazenado dentro da memória do computador. Mas a memória do computador, ela não é uma memória só, né? A gente trabalha com uma sequência, com uma hierarquia de memórias. Então, desde o processador, que tem memória cache, passando pela memória RAM e o HD. A variável é aquilo que fica armazenado na memória RAM do computador. Então, toda vez que você vai rodar um programa, toda vez que você abre um programa qualquer, desde o navegador que você usa para acessar uma rede social, o AutoCAD lá que vocês vão usar na engenharia, qualquer programa, quando você executa, quando você abre esse programa, ele é carregado na memória RAM do computador. Então, o computador pega ele inteiro, pega o código dele inteirinho e coloca na memória RAM. E começa a executar passo a passo esse computador. Eventualmente, no meio de um programa, e vocês vão enxergar a real necessidade disso, a gente pode precisar pegar alguns dados do programa e armazenar na memória também. Então, ao invés de só imprimir alguma coisa na saída, ao invés de só fazer cálculos igual a gente fez na última aula, por exemplo, 10 mais 5 mais 3, ao invés de fazer cálculos absolutos no código, pode ser necessário que a gente armazene temporariamente dados na memória RAM. Por isso o nome variável, porque é um armazenamento temporário e que varia ao longo da execução do programa. Essas variáveis, elas só existem enquanto o programa está executando, obviamente, porque elas estão salvas na memória RAM. A memória RAM ela é volátil, quando você desliga o computador, ela deixa de existir. Qualquer coisa que estava na memória RAM deixa de existir. Aquilo que fica no computador, quando a gente desliga o computador, é a memória secundária, que é aquela do HD. Quando você salva uma foto no seu computador, alguma coisa assim, vai para o HD. Memória RAM não. Ela só funciona enquanto o computador está funcionando. Então, aqui, a gente vai trabalhar com o conceito de variável. E como que funciona uma variável? Uma variável, ela tem um identificador e o valor dessa variável. Tá, professora, o que é identificador? Bom, nesse exemplo aqui de cima, em que eu imprimi, né, joguei na saída aqui, print, Davi Sampaio, o que poderia ser o identificador de uma variável para essa linha 2? A gente poderia ter uma variável chamada nome. Então, nome é o identificador da variável, é como essa variável se chama. É como se a gente tivesse uma caixinha, e a essa caixinha a gente dá o identificador, a gente vai entender ou chamar ela por aquele identificador. E no nosso caso aqui é um nome, tá? O nome do meu filho, nome. Aí, espaço, sinal de igual, que nesse caso se chama sinal de atribuição. E depois do sinal de atribuição, o conteúdo da variável. Nesse caso, eu quero que essa variável tenha dentro dela o nome do meu filho, Davi Sampaio. Então, eu copiei ele de cima e colei aqui embaixo. O que nós temos aqui? Nós temos uma variável chamada nome, e dentro dela eu tenho o conteúdo Davi Sampaio, que é o nome do meu filho. Ok. O que mais que a gente pode ter aqui, ó? A gente pode ter uma outra variável chamada idade. E essa variável idade pode ter dentro dela, sei lá, a idade do meu filho, ou uma idade qualquer. Então, vou colocar aqui 2, que são 2 anos. Veja que uma variável dentro dela uma string, que é um texto, um conjunto de caracteres. Ela pode ter um número inteiro, 2. Ela pode ter um número real, por exemplo, um número com vírgula. Então, vou colocar aqui, ó, peso. Peso do Davi, sei lá, 13,5 quilos. A variável ela serve para armazenar algum dado, qualquer dado. Mas observe outra questão aqui. A variável é simples. Ela armazena uma coisa de cada vez. Então, nós temos aqui uma variável nome que armazena um nome, um conjunto de caracteres ou uma string.
Depois a gente tem a variável idade, que armazena um valor inteiro. Depois a gente tem a variável peso, que armazena um valor real, mas é um valor só. Mais para frente a gente vai estudar outros tipos de variáveis que armazenam várias coisas ao mesmo tempo. Nesse momento aqui, nós estamos trabalhando com variáveis simples, né? Preciso colocar aqui na frente, ó, variáveis simples. Até então, até esse momento, eu gostaria que vocês entendessem o que são variáveis. Beleza? Então, até aqui, vou considerar que vocês já entenderam. Show de bola. Agora, imagine que essas variáveis aqui eu coloquei só exemplos, tá? Só para vocês entenderem que uma variável ela tem um identificador, que é como se fosse o nome da variável, e um conteúdo dentro dela. Até aqui tudo bem, show de bola. Então, eu vou apagar tudo isso daqui. E agora a gente vai trabalhar com uma variável chamada A, que tem, por exemplo, o valor 50, uma variável B, que tem o valor 30, por exemplo. E aí, o que acontece aqui? Agora, aquele nosso comando anterior, print, além de imprimir o conteúdo absoluto, ou seja, aquilo que a gente escreve dentro do print, nós também podemos imprimir variáveis. Então, aqui, ó, ao invés de eu colocar print 50, eu posso referenciar o conteúdo de uma variável. Então, eu não quero que ele imprima o 50, necessariamente. Eu quero que ele imprima o conteúdo da variável A. Isso é possível também. E embaixo, eu vou pedir para ele imprimir também o conteúdo da variável B. Veja só. Então, aqui, na linha A, eu estou colocando um conteúdo, um valor, que é o que está à direita do sinal de atribuição. Estou colocando 50 dentro da variável A. Então, é como se eu fosse lá na memória e como se a memória fosse um gaveteiro. Tem várias gavetinhas. Eu abro uma gaveta, coloco lá dentro o valor 50 e etiqueto essa gaveta com a letra A. Olha, então o que tem dentro dessa gaveta é A, tá? O que tem lá dentro eu não sei, é A. E eu faço a mesma coisa para o B. Abro outra gaveta, coloco o valor 30 lá dentro e etiqueto com o B. Então aqui o meu código vai imprimir A e B. Olha só, vou imprimir A e B. Vai gerar aqui na saída o valor de A e o valor de B. Olha lá, imprimiu 50 e 30. Aí imagine que por algum motivo a gente queira saber qual que é a soma de A e B. Aí a gente vai imprimir aqui na saída, ó. A mais B. Lembra que antes a gente poderia fazer print 50 mais 30? Porque a gente pode, né? Dentro do print, a gente pode colocar uma operação aritmética aqui, ó. 50 mais 30. A gente pode, mas a gente não quer colocar os números exatos ali, absolutos, dentro do print. A gente quer trabalhar só com referência. Veja só, a gente está referenciando valores. Então, aqui eu coloco A. Imprima, então, a soma A mais B. Vou rodar e aqui na direita ele vai imprimir o A, o B e a soma de A mais B. Ah, mas tá ficando muito bagunçado aqui na saída. Vamos concatenar string com valor de variável pra gente mostrar mais bonitinho aqui na saída? Então, vamos fazer assim, ó. Soma é igual... Opa. Lembra que a vírgula dentro do print junta coisas? Lembra que ela faz a concatenação de coisas? Então, aqui eu tô juntando a string... Soma, espaço, igual, espaço. Essa é uma string. E eu estou somando ela com o conteúdo da variável A. Então, ele não vai imprimir soma igual a A. Ele vai imprimir soma igual a 50. E o meu... Ai, desculpa, gente. Aqui não é soma, não. É A. A igual a A. Ele não vai imprimir A igual a A. Ele vai imprimir A igual a 50, que é o valor do A que foi colocado lá na linha 50, na linha 1. E aqui eu vou fazer a mesma coisa embaixo. B igual ao conteúdo da variável B. E aqui embaixo, sim, que eu vou fazer o soma. Soma igual e a soma de A mais B. Agora, na hora de imprimir, não vai imprimir só os valores aqui, vai ter um texto mais bonitinho aqui na direita. Então, olha lá. O valor de A é 50, o valor de B é 30 e a soma entre eles é 80. Além da soma, é possível fazer todas as outras operações. Então, tem soma, vamos fazer uma subtração. A menos B. Aí a gente pode fazer uma multiplicação. A vezes B. E nós podemos fazer também uma divisão inteira. Lembra que a gente usa duas barras. E a gente pode fazer uma divisão decimal, que usa uma barra só. Então, olha aqui. Vou imprimir tudo isso de uma vez só. Vou rodar. Olha só, então eu tenho os valores de A e B, 50 e 30, e com esses valores eu fiz várias operações aritméticas. Então aqui a gente já vê um benefício
do nosso uso de variáveis. Eu defini os valores de A e B uma vez só, aqui em cima, uma vez só eu defini os valores. E dali em diante, eu só usei as letras A e B para referenciar esses valores. Se não fosse assim, a gente teria que ficar repetindo esses 50 em toda a parte do código que tem o A. Eu teria que ficar colocando 50, aí aqui 50, daí aqui 50, aqui 50, 50 e 50. Ah, professora, mas não daria o mesmo resultado? Daria. Vou até rodar de novo aqui, ó. Daria exatamente o mesmo resultado. Vou rodar para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. Olha só. Exatamente igual o resultado. Entretanto, eu não corri o risco de esquecer um 0, um 5 ou um outro número. Porque, ó, imagine só. Vamos supor que não era 50. Vamos supor que o valor de A era uma sequência enorme de números. Não era só 50. Fica fácil, você copia ali e coloca 50 em vários lugares. Vamos supor que é um valor maior, assim, que sem querer você pode tirar uma parte do número. Então, é muito melhor, isso é uma das vantagens de se usar variável, tá? É muito melhor manipular essas letras do que esses números muito grandes. Isso no código, tá? Essa é a primeira vantagem de se usar variáveis. É que existem circunstâncias que realmente não tem o que a gente fazer. A gente precisa usar uma variável, tá? Não tem como fugir delas, mas a gente já vai chegar lá. Então, aqui está o primeiro uso. Eu consigo definir valores para as variáveis uma vez só. Dali em diante, eu manipulo apenas o identificador das variáveis, ó, A e B. Consigo imprimir na saída variáveis, então eu imprimi aqui o conteúdo de uma variável, é isso que a gente fala, tá? Estou imprimindo uma variável na saída, não estou imprimindo a letra, o identificador dela, estou imprimindo o conteúdo dela. O computador pega esse identificador, por exemplo, A, ele vai lá na memória, vê o que tem dentro da variável A e imprime na saída esse valor. Aqui, na linha 4 em diante, nós estamos fazendo uma concatenação de string com variável, isso é possível também. Estamos fazendo operações aritméticas sobre variáveis, então aqui na linha 6, uma soma de variáveis, na linha 7, subtração, multiplicação, divisão e assim sucessivamente. E nós também podemos fazer algo a mais aqui, olha só. Tem que colocar primeiro eles. Olha só, eu vou tirar eles daqui de cima e vou colocar aqui embaixo. E vou rodar para vocês verem. O que acontece é que o interpretador aqui, onde executa o nosso código, vai dizer assim, olha, eu não sei o que é A e B. Eu não conheço, eu não reconheço A e B. Calma aí, que vai dar o erro. E aí, lembra que eu falei que a execução ela é sequencial? Então, o computador ele vai executar o seu programa a partir da primeira linha. E se na primeira linha você está pedindo para imprimir na saída o valor, né, o conteúdo da variável A, e a variável A não foi definida ainda, ele vai gerar um erro na saída. Vou abrir o meu VS Code, né, que eu vou executar. Aqui no Visual Studio Code, eu tenho em cima o código e embaixo aqui eu tenho a saída, tá? Então, se o A e o B estivesse lá em cima, ó, ele ia executar normalmente, tá? Vou executar, daí aqui na saída, ó, ele mostra tudinho que a gente estava fazendo. Na hora que eu tiro o A e B daqui de cima e jogo aqui para baixo, como a colega disse, e eu executo, ele dá um erro, e o erro está aqui, ó. O nome A, que é o nome da nossa variável, não é definido, it's not defined. Quer dizer, ele está dizendo assim, olha, eu não reconheço esse A que você colocou ali no teu código. Ele não existe. Por quê? Porque a execução é de cima para baixo sequencial. Então, necessariamente, primeiro a gente precisa definir o que tem dentro das variáveis e depois usá-las. Lá em cima eu defino, olha, eu vou ter um valor tal na variável A, na variável B, e depois eu uso elas daqui em diante. A gente tem também a possibilidade, que é o que eu ia falar aqui, ó, por exemplo, de uma terceira variável C receber o conteúdo de outras variáveis, e não necessariamente uma string ou um número. Ela não vai receber um número absoluto aqui, você vai colocar, olha, eu quero que ela tenha o valor 80, por exemplo. Não. A sua variável C pode receber A mais B. Olha só. Então, a sua variável C pode ser o resultado da soma aqui. Por exemplo, na linha 8 não tem a impressão da soma? Ao invés de eu imprimir A mais B aqui, ó, no print da soma, eu posso colocar direto o C. Olha só. C pode ser a soma, por exemplo. Eu posso ter esse tipo de situação também. E ao invés de um C, por que não soma? A gente pode ter uma variável chamada soma.
que armazena soma de A e B. Então, aqui, ó, na linha 8, a gente vai colocar para imprimir a variável soma. Ou seja, eu defini o valor de A, depois eu defini o valor de B, depois eu somei A e B, que é o que está à direita do sinal de atribuição aqui, uma operação aritmética, uma expressão aritmética, eu somei A e B, e o resultado da soma de A e B é colocado dentro da variável soma. E o mesmo eu posso fazer para as outras operações. Posso ter uma variável chamada sub, que armazena A menos B. Posso ter uma multi, que armazena A vezes B. Posso ter uma div inteira, que armazena A dividido por B. Observe aqui que os nomes das variáveis, eles são nomes simples. Eu sempre tenho que ter algo escrito assim do início ao fim. Eu não posso ter uma separação aqui. Por exemplo, div, tá vendo que eu coloquei um underline aqui? Div, underline, inteira, ou seja, divisão inteira. Eu não posso ter um div, espaço, inteira. Ó, tá vendo que ele fica tudo riscado aqui, falando que isso aqui tá errado, ó, não existe. Nome de variável tem que ser tudo juntinho, tá? E aí, quando você quer colocar um nome composto, né, por exemplo, divisão inteira, soma de salário ou alguma coisa assim, você vai juntar usando hífen, né, underline. Então, a divisão inteira, A dividido por B, e uma divisão, por exemplo, decimal aqui. Decimal, A dividido por B só com uma barra. Tá? Então, agora, nós definimos os valores de A e B, fizemos todos os cálculos, e cada cálculo está dentro de uma outra variável. Observem. Olha aqui a jogada que nós estamos fazendo. Na hora de imprimir aqui embaixo, ao invés da gente imprimir isso aqui, a gente vai imprimir a soma, correspondente à variável soma, a subtração, a gente vai imprimir a variável subtração, a multiplicação, a gente vai imprimir a variável que está armazenando a multiplicação, e assim sucessivamente, ó. Div inteira, e aqui embaixo, div decimal. Vou rodar para vocês verem. Olha lá, ele imprimiu a mesma coisa na saída. Aqui, ó. A diferença é que agora a gente usou variáveis, soma, subtração, multiplicação de variáveis. A gente, então, consegue atribuir valores absolutos, né? Eu coloco no código o valor que eu quero dentro de uma variável, isso é possível. Eu consigo colocar na variável valores de outras variáveis. Então, eu manipulo variáveis e coloco dentro de outras variáveis, né? Acontece que o computador não entende fração. Ele não entende aquele símbolo fracionário, por exemplo, 1 sobre 2. Ele não entende. Quando a gente coloca aqui na variável A, a gente coloca 1/2, ele acaba dividindo 1 por 2. Então, aqui na variável A, na verdade, a gente vai armazenar o valor meio. Vamos ver como vai ficar? Vou colocar 1/2 no A e 1/4 no B, tá? Vou imprimir, e aqui, vou concatenar, vou imprimir um printf só para... Vou imprimir um /n só para dar um espacinho, para vocês verem. Então, vou rodar aqui, olha só. Nossa, o /n ficou ao contrário, disfarcem. Olha lá. Então, no código eu coloquei uma fração, 1/2. Só que o programa, o computador, entende 1/2 como meio, olha só. Então, na variável A, ele coloca o valor meio, ele divide. Tá? Toda vez que ele encontra essa barra aqui, se ela não estiver dentro de uma string, ele vai entender que é para fazer essa divisão propriamente dita. Então, ele simplesmente divide. Ele dividiu 1 por 2, que dá meio, e dividiu 1 por 4, que dá 0,25. E aí, ele faz todos os cálculos depois sobre os valores decimais, né? Usando os valores reais aqui com ponto, que no caso é ponto aqui, a nossa vírgula do português é o ponto aqui. Ok, esse exemplo tá legal, tá bacana, a gente já viu que dá para colocar um valor direto dentro de uma variável, a gente já viu que dá para colocar uma operação aritmética dentro de uma variável, que dá para colocar um valor de uma operação sobre uma variável dentro de outra variável, legal. E agora, eu quero mostrar um outro conceito aqui. A variável, ela varia ao longo do tempo. Então, ao longo do programa, a gente pode variar o valor de uma variável, por isso o nome é variável.
Porque ela pode receber um valor, depois outro valor, depois outro valor, depois outro valor. E assim sucessivamente, tá? Então, olha só. Vou fazer um outro exemplo aqui para vocês. Vou comentar. Vou apagar esse código aqui, tá? Vou apagar. Vamos dizer que a gente tem uma variável chamada contador. E esse contador começa com o número 0, tá? Aí, na segunda linha do código aqui, eu mando imprimir esse contador na saída, tá? Eu mandei imprimir o valor do contador, seguido de 3 pontos aqui. Então, olha só, ele vai imprimir o valor do contador, que é 0, e aqui é contando. Como se a gente estivesse contando algo, tá? E eu vou pôr mais um barra N aqui. Vou pedir para ele rodar. Então, ele imprimiu aqui, ó, 0 e contando. E aí, olha só, o que eu vou fazer aqui, gente? Na linha 3, eu vou pegar o valor que eu tinha dentro da variável contador, que até o momento é 0, tá? Na linha 1, eu coloquei o valor 0 na variável contador. Imprimi o valor 0. Agora aqui, na linha 3, eu vou incrementar, eu vou modificar o conteúdo da variável contador. E eu vou incrementar em uma unidade. Então, contador recebe contador mais 1. Ou seja, a variável contador, que está à esquerda do sinal de atribuição, vai receber o valor que ela tinha antes, que até esse momento, né, é 0, mais uma unidade. E eu vou imprimir de novo, ó. Executar. O que aconteceu aqui? Na primeira linha, ele imprimiu 0 e contando. Daí na segunda linha, 1 e contando. Se eu fizer isso várias e várias vezes, eu consigo ir modificando o valor da variável contador, conforme o código é executado. Então, eu vou copiar aqui mais algumas vezes. Só copiei e colei, tá? Só, embora a expressão aqui da linha 3, da linha 5 e da linha 7, embora a expressão contador, recebe contador mais 1, a expressão que está ali é a mesma, quando o código é executado de cima para baixo, esse contador é incrementado em uma unidade. Então, de 0 ele passa para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4. Eu consigo ir variando o valor do contador. Então, vou executar aqui, ó. O que aconteceu? O contador valia 0, depois 1, depois 2, depois 3, e assim sucessivamente. Professora, só dá para fazer mais uma unidade? Não tem como eu colocar outra? Tem como você colocar o que você quiser aqui. Vamos supor que na linha 3 eu quero que ele some 11, na linha 5 eu quero que ele some 23, e na linha 7 eu quero que ele some 98. O que vai acontecer aqui? A cada linha de código iterada, esse contador vai acumular novos valores. Então, olha só, vou executar. Na primeira linha lá, ele valia 0. Depois ele passou a valer 11, porque somou 11. Depois ele valeu 34. Por que 34? Porque pegou o 11 que ele já tinha e acumulou mais 23. Foi para 34. E depois ele foi para 132, porque acumulou mais 98. A gente começar ele aqui com 20. Exatamente. Aí eu vou rodar de novo, ó. Eu posso alterar. A primeira eu tirei só os espaços aqui, os barra N, tá? Eu alterei só aqui. E o 20 que a colega falou. Exatamente. Se eu começar em 20, ele vai iterar a partir do 20. Não vai começar no 0 mais. Ele vai começar no 20 e vai ir aumentando. Não tem problema. O valor que a gente coloca aqui no início e o valor que você incrementa aqui não interessa. A única coisa que eu quero mostrar aqui é esse conceito de acumulador. Então, a gente pode usar uma variável para ser acumuladora. Ok, esse é o acumulador. Agora, uma variável qualquer, ela também pode simplesmente receber um novo valor. 16. A gente pode ter uma variável, por exemplo, mensagem. Mensagem. A gente tem uma mensagem na tela, alguma coisa, seja bem-vindo. Então, olha só, seja bem-vindo. É uma mensagem. Vou mostrar na saída essa mensagem, print, mensagem. Vou rodar. Ele mostra aqui na saída, ó, seja bem-vindo. Vamos colocar um barra N aqui bonitinho. E vamos imprimir na saída. Olha lá, seja bem-vindo. Olha que legal. Aí alguém pega e fala assim, não, mas eu não quero que você imprime em português. Eu quero imprimir
inglês. Aí eu pego e falo assim, ah, então tá, então eu vou alterar aqui no código. Vou colocar welcome. E vou mandar imprimir. Ah, tá bom. Então, não vou imprimir em português, vou imprimir em inglês. Olha só o que acontece aqui, gente. Vou rodar de novo. Opa. Olha só o que acontece. Na primeira linha da saída, ele imprime o seja bem-vindo. E na outra linha da saída, ele imprime só o welcome. Ele não junta. Ele não soma nada. Por que isso está acontecendo aqui? Nesse caso, nós não estamos usando o acúmulo de informações, o acúmulo de dados. Nós estamos usando a substituição de dados. Nós estamos fazendo com que a variável que tinha um valor antes receba um novo valor. Então, quando a gente atribui um valor direto a uma variável, não importa o que tinha antes. O que tinha antes é apagado e o novo valor assume ali o conteúdo da variável. Observe a diferença. Antes, a gente fazia com que o contador recebesse o que tinha antes, que era o conteúdo dele próprio, mais algum valor variável aqui, algum valor qualquer. A gente estava simplesmente acumulando novos valores dentro da variável contador. A gente ia juntando, somando e assim sucessivamente. Aqui embaixo, não. Na linha 16, a gente coloca um valor dentro da variável mensagem. E na linha 19, a gente simplesmente vai lá e coloca outro valor. Só substitui. O welcome da linha 19 apaga, sobrescreve o que tinha antes. Aqui na linha 19, partiu para a linha 20, eu perdi o que tinha antes. Não tem como voltar atrás. Não tem como, mas eu queria que imprimisse os dois, por exemplo. Eu queria que imprimisse seja bem-vindo e também welcome, né? Tipo, o primeiro cara vai lá, o estagiário, né? Chega nele e fala assim, olha, bota uma placa de boas-vindas aí. Daí ele vai lá e escreve, seja bem-vindo. Daí o fulano fala assim, cara, mas tem que escrever em inglês. Aí ele, inglês? Tá bom. Ele apaga o que tinha antes e escreve welcome. Daí vem outra pessoa e fala assim, não, você tem que deixar o que estava em português e do lado escrever em inglês. Aí ele, ixi, agora. Então vamos testar aqui como que vai ficar. Mensagem mais welcome. Vamos ver o que vai virar aqui. Vamos rodar. Vou até tirar esse barranco aqui. Olha lá que legal. Então, na primeira linha, ele imprimiu só o seja bem-vindo, tá? Referente à linha 16. E depois ele imprimiu seja bem-vindo mais o welcome. Porque quando a gente soma string, a gente põe uma do lado da outra, né? Lá no contador, a gente está fazendo a operação de soma aritmética, porque é número. Aqui, a gente está colocando um do lado do outro. E aí, espanhol, bienvenido. Então, olha só, se a gente simplesmente colocar mensagem recebe bienvenido, ele vai apagar tudo que tinha antes e vai imprimir aqui embaixo, ó, bienvenido. Agora, se a gente colocar mensagem mais o bienvenido, ele vai imprimir tudo. Então, olha só, aqui na última linha, ele imprimiu em português, seja bem-vindo, em inglês, welcome, e em espanhol, bienvenido. Sobrescrita em variáveis, também é possível. Primeiro, mensagem, vamos colocar mensagem, seja bem-vindo, né? Depois, mensagem welcome. E aqui, ó, mensagem mais mensagem. Ótimo, vamos executar. Ele dá 2 vezes o welcome. Por quê? A partir do momento que você executa a linha 17, você perde o seja bem-vindo. É como se tirasse o anterior e colocasse o novo. Agora, a gente vai entender a entrada de dados. Então, se a saída de dados chama print, e eu boto aqui uma hello world, então eu tenho aqui o print, que eu tenho uma saída de dados. Como que é a entrada de dados? Então, tanto a saída de dados quanto a entrada, elas dependem de periféricos do computador. Que são periféricos? Mouse, teclado, monitor touchscreen, impressora, depende disso. No nosso caso, a gente está aqui limitado ao teclado, onde a gente faz a entrada de dados, e a tela, né, o monitor, é onde a gente recebe a saída dos dados. Então, a saída dos dados acontece aqui embaixo, né, no nosso terminalzinho. Vou limpar aqui o terminal. Então, acontece aqui a saída de dados, tá?
E a entrada de dados, onde que ela vai acontecer? No nosso caso, ela vai acontecer aqui também, no nosso terminal. Só que não vai ser o computador mostrando alguma coisa pra gente, vai ser a gente informando alguma coisa pro computador. Então, olha só, imagina que a gente tem lá um programa que gera na saída Hello World, Olá Mundo, né? E aí, logo depois, o computador vai mostrar assim na saída. Qual é o seu nome? Qual é seu nome? Então, olha lá. Nosso programinha está perguntando qual que é o meu nome. Vou botar um /N para ficar bonitinho aqui. Ok. Qual que é o seu nome? Vou botar um antes e um depois. Ele dá um... Qual que é o seu nome? Tá perguntando aqui pro fulaninho qual que é o nome dele, né? Como que a gente faz para inserir o nosso nome dentro do computador? Como que a gente faz para mostrar, para colocar lá, olha, computador, meu nome é Daiane. Você vai botar aí, meu nome é Juan, meu nome é Rita. Cada um vai colocar o seu nome aí. Como que é? Tem o comando de entrada de dados. E qual que é o comando no Python de entrada de dados? Ele se chama input. Chama input. Mas só input, além do input, tem o que mais? Como que a gente vai usar esse input? Dentro do Python, né? Quando alguém vai informar algo para o computador, usando Python, né? Essa informação chega no computador, chega no programa, através de uma variável. Então, aqui é determinante a gente saber o que é variável. Eu só consigo informar algum dado para o computador se o programa está organizado de tal modo que aquilo que eu vou informar seja armazenado dentro de uma variável. Então, aqui eu estou perguntando qual que é o nome, né? Meu programa está perguntando qual que é o seu nome. Então, eu preciso ter uma variável chamada nome para receber esse comando input. Porque esse input significa assim, olha, computador, vai lá no terminal e captura para mim o que aquela pessoa vai digitar. Aí o input vai lá, captura o que eu digitar aqui, que é meu nome, e ele vai falar assim, tá bom, programa, eu vou colocar isso aqui aonde? Aí o seu programa tem que ter ali, olha, você vai colocar numa variável que chama nome. Então, quando a gente executa isso daqui, ao invés do programa executar e finalizar, como acontece aqui, ó, o cursor vai ficar piscando. Eu vou executar para mostrar para vocês, ó. Eu executei, observe que não encerrou, ó, a execução do programa. O meu cursor ficou aqui pendente. Ele está pendente do quê? De eu informar o meu nome. Então, aqui eu vou informar meu nome. Daiane. Dou Enter. Aí encerra, o programa encerra. Ah, professora, mas como assim? Cadê o nome? Como que eu vou saber se ele pegou meu nome ou não? Bom, aí é fácil. Aí a gente coloca um print depois que o computador capturou a entrada, né? Então, validando a entrada. Olha só, vamos colocar uma mensagem de saída aqui, como se o computador estivesse falando assim. Ah, então seu nome é... E o nome que o computador pegou aqui na linha 7. Então, vou rodar de novo. Vou colocar aqui que meu nome é Daiane. E logo abaixo, ó, vem uma mensagem. Ah, então seu nome é Daiane. Pegaram aí? Professora, por isso que tem quando, tipo, faz um cadastro no site, aí já tem lá nome ou e-mail, aí só clico e já aparece já meu e-mail embaixo. É, porque daí ele já salvou. Isso aí chama cache. Ele salva no Armazenamento navegador, de fica dados. armazenamento. O seu navegador fica armazenando esses dados, daí na hora que você clica lá já aparece os seus dados ali, porque é na cache. Aí aqui, ó, a gente vai colocar assim, qual é o seu nome? Daí a pessoa informa o nome, né? E ele mostra na saída, ah, então o seu nome é tal. Aí vamos perguntar mais coisa, então. Qual a sua idade? Qual é sua idade? Eu já vou capturar aqui embaixo também a idade do fulaninho. Idade. Idade. Profissão. Vou botar outro input aqui. Só um minuto, gente. Vamos lá. Qual sua profissão? Qual é sua profissão? Então, a gente pegou nome, idade e profissão. Então, aqui. Nome, idade e profissão. E aqui embaixo, então o seu nome é tal. Sua idade é tal. Idade. E sua profissão
é tal. Tal não, é profissão. Olha só, eu concatenei tudo em um print só. Nome. Aí, foi. Concatenei tudo num print só, juntei tudo em um só. Ah, então seu nome é nome, sua idade é idade e sua profissão é profissão, certo? Agora eu quero mostrar aqui para vocês como que a ordem que a gente escreve precisa ser condizente. Olha só, eu vou executar. Opa. Olha lá. O que ele fez aqui? Ele primeiro imprimiu as 3 mensagens de saída aqui, ó, linha 4, 5, 6. Primeiro ele imprimiu as 3 mensagens, ó. Qual o seu nome, qual a sua idade, qual a sua profissão. E depois ele pediu para eu informar alguma coisa. Então não fica muito dinâmico, né? Porque aí aqui eu tenho que, será que ele quer primeiro meu nome, primeiro minha idade, primeiro minha profissão? Senão vai ficar tudo bagunçado. Se a pessoa pega e fala assim, qual o seu nome, qual a sua idade, qual a sua profissão? Tem gente, é tipo mensagem do WhatsApp, sabe? Quando você manda 3 mensagens, assim, aí a pessoa começa a responder da última para a primeira. E se a pessoa pega e fala assim, tá, ele quer saber minha profissão. Então eu vou colocar aqui, professora. Aí ele quer saber, meu nome. Então, peraí, meu nome é Daiane. E ele quer saber também, minha idade, 32. Bom, acho que eu tô... Aí o usuário vai falar assim, não, tô arrasando, respondi tudo que me perguntaram, dou enter. Aí olha só que bagunça que vai virar aqui embaixo. Então seu nome é professora, sua idade é Daiane, sua profissão é 32? Então não dá certo, a gente tem que ter essa atenção aqui, ó. Vamos colocar o nome, o input do nome, embaixo da mensagem que pergunta o nome. O input da idade, embaixo da onde ele pergunta idade, e o input da profissão, embaixo da onde ele pede a profissão. Assim, o programa vai executar mais organizadamente. Olha só, vou executar de novo. Enquanto o usuário não informa o nome, ele não passa para o próximo. Então, aqui eu sei, não tem como, eu nem sei que ele vai pedir idade ou profissão, não tem como eu informar outra coisa. Eu vou ter que informar o nome. Daí ele pergunta a idade, 32, e depois a profissão, professor. Aí essa formatação, ó, tá vendo que, aqui não deu um espaço, legal que ele dá um espaço, aqui não precisa do espaço, pode ser para cima, pode ser para baixo. Isso aqui é tudo questão de organizar, para o código ficar mais bonitinho, colocar a barra N, tirar a barra N, tá? Mas assim, no geral, o que eu quero mostrar para vocês é essa importância de se usar as variáveis, os nomes das variáveis. É importante que o nome da variável tenha correlação com aquilo que ela armazena. Então, eu não vou colocar uma variável idade para armazenar o peso de uma pessoa, tá? Então, é bom que tenha essa correlação, que tem coisas que significam o mesmo para poder armazenar os dados. Bom, vamos lá? Ele fala assim, leia 2 valores inteiros, 2 números, e armazene esses números nas variáveis A e B. Some A e B, e atribua essa soma a uma terceira variável chamada x. Imprima na saída o x conforme o exemplo apresentado abaixo. Daí ele vai falar uns detalhes ali. Então, olha só, o que eu quero deixar claro aqui para vocês, que todo exercício do URI é assim, para vocês tomarem cuidado, que já teve aluno que teve esse problema. Depois de descrever brevemente o exercício, o problema, ele mostra assim, entrada. Qual que vai ser a entrada do seu problema? A entrada contém 2 valores inteiros. Ok, então eu sei que a entrada são 2 números. Aqui pra gente não importa se é inteiro ou não, a princípio. E qual que é a saída? A saída é a soma desses 2 valores, informados na entrada, só que não é só imprimir a soma, eu tenho que imprimir exatamente o padrão que está sendo pedido aqui. Eu tenho que imprimir a letra X, um espaço, um sinal de igual, mais um espaço, e aí o resultado da soma de A e B, certo? Então, aí ele dá exemplos de entrada e a saída respectiva. Se A e B informados forem 10 e 9, a saída é x igual a 19. Se a entrada for menos 10 e 4, a saída é x igual a menos 6. E se a entrada for 15 e menos 7, a saída é x igual a 8. Tudo bem? Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Ok. Peguei esse problema, agora eu vou tentar resolver ele. Vou lá no meu Visual Code, não tenta fazer aqui, por quê? Você não garante nem que o programa rodou. E se o seu programa nem rodar por algum problema de sintaxe, vai dar o runtime error. Se ele nem rodar, é certeza que dá runtime error. Então, vamos voltar lá. Eu preciso ler A e B. Aí o aluno, né, vai chegar lá e falar assim, bom, então a professora ensinou que eu tenho que fazer um print, e daí depois eu tenho que pôr aqui, informe A e B. Aí depois eu preciso de um input pro A,
Depois eu preciso de um input para o A e um input para o B, certo? Tá bom, então eu vou ler A e B. Ah, tá. Então lá também tá pedindo para eu ter uma variável x que armazena a soma de A com B. Eu tô fazendo assim rápido, gente, porque eu já decorei o exercício, tá? Mas não tem problema nenhum vocês voltarem aqui 10 vezes para poder ver o que tá sendo pedido, tá? Então tá. Então eu tenho que fazer x igual a mais B. Beleza. Ok? E aí eu tenho que imprimir na saída exatamente o que está sendo pedido ali, ó. X, espaço, igual e o resultado da soma. Então eu venho aqui, x, espaço, igual, espaço, e o resultado da soma, que é exatamente o x. Ok, olha, vamos rodar para ver se está funcionando? Ah, vamos rodar, vamos executar. Ah, que valor que eu vou pôr aqui? Eu vou pôr 4, embaixo eu vou informar 4 e 5. Aí ele mostrou aqui na saída, ó, x igual 4, 5. Tá certo essa soma? Se o A é 4, o B é 5, e aqui na soma ele fez 4, 5, um do lado do outro, né? Você sabe o que aconteceu aqui? No Python, tudo que a gente lê, esse valor entra no código como uma string. Então, o A e o B aqui, eles são caracteres. Ele lê o A como caractere 4 e não o número 4. Ele lê o B como caractere 5 e não como o número 5. E aí a gente tem um problema. Por quê? Eu preciso fazer uma operação aritmética de soma aqui e não uma operação de soma de string. E aí, professora, o que eu faço? E aí que a gente vai fazer um negócio que se chama conversão de tipo, ou cast. O que é isso? Em nenhum momento eu falei para vocês assim, olha, gente, declare uma variável do tipo inteiro, chamada A, que vai armazenar alguma coisa. Em momento nenhum eu falei sobre tipo de variável com vocês. Por quê? Porque o Python, ele aceita qualquer coisa, ele não é tipado. Ele não, olha, você tem que definir qual é o tipo da variável antes de colocar algum valor lá dentro. Ele não é, ele aceita qualquer coisa na variável. Mas nesse caso específico, a gente precisa forçar o Python a transformar uma variável para um inteiro, um real, alguma coisa do tipo. Então, a dica número 1 é sempre tudo que entra pelo input é sempre lido no input como uma string. Então, se aquele valor que você está lendo, você sabe que é um inteiro, você tem que fazer uma conversão para int. Se você sabe que é um real, tem que fazer uma conversão para float. E como que a gente faz essa conversão? A gente vem aqui, ó. O meu A, eu li aqui no input e eu sei que eu tenho lá uma string. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o A receber ele mesmo, mas não puramente A recebe A, senão eu estou fazendo só uma cópia aqui. Eu tenho que fazer ele receber ele convertido. Como que a gente faz isso? A gente usa esse sinal, né, int, aqui, que significa, olha, transforma o meu A para um inteiro. Ele vai pegar o 4, que antes era uma string, e vai transformar em um número. Para vocês terem certeza que isso aqui está dando certo, eu vou comentar o restante do código aqui, para não aparecer mais nada. E a gente vai focar só no A, tá? Então, digamos que a pessoa informou o valor de A, tá? Aqui, informe A. Eu vou imprimir o A antes de converter. Vou mandar ele converter na linha 4 e vou imprimir ele depois de novo. Então, vou rodar aqui, ó. Digamos que eu informei A igual a 4. Ele imprimiu antes 4 e depois 4. Tá vendo? O 4 é igual, é tudo a mesma coisa. Só que dentro do código, um é uma string e o outro é um número inteiro. Então, para ficar mais claro aqui, vamos imprimir A mais A na linha 3 e aqui na linha 5A mais A. E vamos ver o que ele vai fazer aqui. O A4. Opa. O A sendo 4. Então, olha lá. Eu informei o A igual a 4 e o primeiro print fez A mais A string, que é 4, 4. Ele colocou o 4 e do ladinho o outro 4 string. E na outra linha, depois que eu converti o 4 para inteiro, ele somou 4 e 4, que é igual a 8. Tudo bem? Entendemos aqui? Então, nós precisamos fazer essa conversão de tipo. Isso é muito importante, tá? Então, a gente já sabe que isso aqui precisa ser feito. Eu recebo aqui o A pelo input e converto ele para inteiro. Posso apagar isso aqui. Ok. Recebo o B e aí eu tenho que converter o B também. Beleza. Recebi o A, converti, informei A e B. Recebi. Aí eu vou somar. X recebe A mais B. Não preciso mexer no X, porque o X já vai receber um valor inteiro.
automaticamente, eu não preciso me preocupar com ele, ele já é um valor inteiro, sem problema nenhum. E ok, show de bola. E aqui eu vou imprimir o X, agora vamos ver se ele vai rodar. Então, se o meu A for 4 e o meu B 5, ele vai mostrar na saída o 9. Outra coisa que eu também recomendo, que vocês vão lá e testem para os exemplos de entrada que o URI já dá. Então, 10 mais 19, vou rodar de novo. 10 e 9, ele tem que mostrar na saída 19. E menos 10 e 4, menos 10 e 4, ele tem que mostrar menos 6 e 15 e 7. 15, opa, 15 e 7, ele tem que mostrar 22. Ah, é menos 7. 15 e menos 7, ele tem que mostrar 8. Ok. De antemão, eu nem vou mandar para o URI e esperar ele falar que está errado. Quando eu mandar isso aqui para o URI, se eu, por exemplo, eu achei que estava pronto, aí o aluno olha e fala, não, eu acho que está pronto, eu acho que está certo, eu vou simplesmente copiar isso daqui, copiar daqui e vou mandar lá no URI, porque eu tenho certeza que meu código está certo, ele está mostrando a saída certinho, professora. Daí eu recebo as mensagens, ah, professora, mas está certinho, eu não sei o que está acontecendo. Olha só. Primeira coisa que está errada aqui, gente, em momento nenhum, lá no URI, o problema descreve que você tem que mostrar na saída isso aqui, ó, informe A e B. Em momento nenhum, o URI pede isso. Logo, você não pode colocar um print aqui. Esse print, informe A e B, ele não pode existir. A gente tem que excluir ele. Primeira coisa. Lá, o exemplo de entrada só diz que o usuário vai informar as entradas. Não mostra nenhuma mensagem para o usuário pedindo para ele mostrar, para ele informar valores e nem nada disso. Então, não pode existir aquele informe A e B. Agora, vamos rodar de novo, ó. Vou informar os valores 10 e 9, que é o primeiro exemplo. E ele vai me gerar aqui na saída x igual a 19. Tem mais um problema aqui. Se vocês observarem bem detalhadamente, tem um espaço a mais aqui, ó, entre o sinal de igual e o resultado da soma. Tem um sinalzinho, tem um espaçozinho a mais ali. Se a gente manda esse código desse jeito para o URI, vai dar um erro de presentation error. Por quê? Porque o resultado está correto, x igual a 19, mas tem um espacinho a mais ali, que dá errado. A que se deve esse espaço? Aqui na saída, essa vírgula, tá vendo essa vírgula aqui, ó? Ela concatena dois blocos, que podem ser string com inteiro, inteiro com real, ela junta coisas, mas ela junta adicionando um espaço. Então, sempre que a gente usar essa vírgula aqui para juntar alguma coisa, tem que tomar o cuidado de não deixar um espaço antes, ó. Tá vendo que eu coloquei o igual, um espaço, que é o padrão, né, que o URI pede lá, né, espaço igual espaço. Eu fiz a mesma coisa, mas justamente para mostrar para vocês que esse espaço não pode existir, porque senão ele duplica o espaço aqui, porque essa vírgula já coloca o espaço ali. Então, eu vou rodar de novo, vou colocar de novo 10 e 19. E olha só, agora sim, x espaço igual espaço 19. Agora sim o código está correto. Pode pegar esse código aqui, pode mandar lá no URI, que com certeza ele vai dar um resultado correto. A única questão é que o URI, não sei por quê não, o URI está com um probleminha, ele está demorando muito para julgar. Agora foi certo. Olha lá, ele deu um runtime error. O que é erro de runtime? O URI não conseguiu nem executar o código. Falou, olha, eu não consegui executar o seu código, tá com algum problema. Se no meu compilador executou, ó, tá vendo? Aqui executou. No meu ambiente executou. Então não é um problema de linguagem. Eu vou ver o que o URI tá falando aqui. Olha só. Ele tá falando que tá um problema no meu código. Ele fala assim, ó, não ASCII, caractere, barra, x, c3. Se, por exemplo, eu tivesse colocado Pascal aqui, Pascal, e tentado executar, ele ia dar o mesmo problema. Porque ele ia falar assim, não, não consegui executar esse código em Pascal. Mas esse aqui, especificamente, ó, vou mostrar, porque vocês podem ter o mesmo problema também. É por causa, tá vendo que ele colocou um xizinho aqui? Isso aqui foi o URI que colocou. O erro tá nessa linha aqui. Ele tá falando de non-ASCII caractere. Tem algum caractere que o URI não conseguiu entender nessa linha. Só tem um caractere aqui que com certeza ele não entendeu. A hashtag, ela significa comentário. Vamos editar aqui, ó. Cliquei aqui, editar e enviar. Vou tirar aqui os acentos. Ó, deixei tudo igual, tá? E vou mandar de novo. Agora ele vai mais rápido.
Se der certo, vai chover confete na tela. Aí deu errado, né, gente? Óbvio. Vamos tentar descobrir o que pode ter acontecido de errado aqui. Ó, vamos clicar em submissões. Daí a gente vem aqui, ó, 40% de erro. Daí ele tá falando assim, olha, tá dando uma diferença entre o que você postou e o resultado final. Tá dando algum problema aí no que você fez, no seu código, não sei o que é. Aí ele explica aqui, ele dá um exemplo, ó, a gente pode olhar, olha, parece que tem alguma coisa que é x igual a 40, x igual a 40, aqui embaixo x igual a menos 20, x igual a menos 20, tá dando parece que tá com algum problema em formatação de saída, algum resultado que era para dar positivo, ele deu negativo, e aí? O que será que aconteceu? Aqui voltar lá e ler o exercício, ele pede para ler dois valores, para mostrar, para não mostrar nenhuma mensagem além do que é especificado, imprimir o fim de linha, ele já imprime automaticamente o fim de linha, a entrada tem dois valores inteiros, cuide para que tenha um espaço antes e depois do sinal de igualdade, tá tudo ok, mas mesmo assim, ele tá dando algum erro aqui na saída. Vamos fazer um teste aqui? Tem um outro método de concatenação. Então, esse aqui que eu tô mostrando para vocês, usando a vírgula, serve para concatenar string com qualquer outro número, ou números com números, quando você quer colocar dois números um do lado do outro, ou uma string com um número. A gente usa vírgula. Mas, quando você está concatenando outros valores, a gente pode usar um sinalzinho de mais. Também é possível usar um sinalzinho de mais. Nesse caso, a gente teria que incluir o espaço e colocar o sinalzinho de mais. Vamos ver se ele aceita desse outro modo. Primeiro eu vou testar lá no Visual Code. Então aqui eu vou colocar um espacinho e o mais i. E vou rodar. Vou informar 10, 9. E aí ele deu um problema aqui na saída. Por quê? Observem aqui, pessoal, isso é muito importante. Esse sinalzinho de mais aqui, ele só concatena string com string. E eu tentei usar ele para concatenar a string aqui da cadeia, né, de caracteres, x igual, espaço, com o x, que é o resultado de uma soma, que é um número inteiro. Aí ele não deu certo. Ele está falando assim, olha, eu não consigo concatenar o que você está pedindo, porque o seu x, esse x aqui, que está azulzinho, tem que ser uma string, não um inteiro. Então, só por via das dúvidas, a gente vai transformar ele numa string também. Como que eu faço para transformar um inteiro numa string? str é a mesma coisa, uma conversão de tipo também. Mesma coisa. Agora vamos ver se vai rodar. 10, 9. Agora rodou. Vamos ver se isso aqui funcionaria lá? Então, aqui, ó, eu incluí o espaço, coloquei maisinho, só que eu tenho que usar o conversor de tipo. Olha quanta informação no exercício chamado extremamente básico. O Uri me deu uma mensagem aqui, ó, pedindo para eu esperar um pouquinho antes de mandar o exercício. Eu vou esperar 10 segundos, ele fica contando aqui para mim, ó. Na hora que terminar aqui, a gente pode mandar. Pronto, vou mandar de novo. Agora sim. Deu certo. Caramba! Olha quanta coisa a gente precisou mexer. Então, olha só. É básico. Então, olha só. Essas questões de caractere de saída, elas são muito fortes no Uri. Não é porque ele é chato. É porque, como que o Uri funciona? Ele compara o caractere, ele compara a saída do seu programa com a saída esperada. Então, às vezes, a questão de um espaço a mais no seu programa, ele não vai entender que é igual ao dele. Então, por isso que a gente tem que tomar esses cuidados. Então, aqui já fica todas essas orientações de conversão de tipo, tanto para poder executar as somas, as operações aritméticas que são necessárias, quanto na hora de imprimir na saída, usar essas questões de, será que eu preciso converter para string para poder imprimir? Nem sempre, tá? Nem sempre precisa. Mas nesse caso aqui, a gente precisou converter o x para uma string na hora de imprimir usando o print, tá? É isso, gente.